Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial, eu falei 10% da população mundial sofre de depressão. E estudos mostram que filhos de mães depressivas têm mais chances de desenvolver esse tipo de transtorno. Estudos canadenses revelam que filhos de mães depressivas têm 8 vezes mais chances de desenvolverem síndromes como a depressão ou ansiedade na adolescência. De acordo com pesquisadores, quando a depressão da mãe não é tratada, o contato contínuo da criança com o problema faz com que o cérebro dela sofra alterações que acabam desencadeando a doença posteriormente. As pesquisas mostram que, nas crianças, o volume da área do cérebro ligada à formação e armazenamento de memórias atrofia e fica menor. Além disso, quanto mais nova a criança, maiores os impactos causados pela depressão da mãe. Quando a mãe se trata e fica melhor, o hipocampo do cérebro do filho volta ao normal. O problema é que quanto mais o quadro de depressão se estende, maiores são as dificuldades do cérebro da criança voltar ao normal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com o problema. Desse índice, o número de mulheres afetadas é 2 vezes maior que o de homens. Além disso, a depressão pode causar problemas relacionados ao coração, disfunções hormonais e até diabetes, que pode afetar o desempenho e produtividade. Especialistas alertam que ao menor sinal de insônia, dificuldades de concentração e tristeza persistente, o mais indicado a se fazer é procurar ajuda médica, tanto para a mãe quanto para a criança. Caso contrário, os problemas podem ser ainda maiores na adolescência. O arroz com feijão é uma mistura típica do Brasil e a combinação está mais em conta. Os preços dos 2 produtos caíram nos supermercados. O arroz ou o feijão nunca faltam na mesa dos brasileiros. O preço dos 2 grãos está caindo graças ao aumento da safra brasileira. Com o preço mais baixo, o consumo voltou a crescer. A previsão é que, neste mês, esse aumento chegue a 20% em relação ao que era esperado. A análise faz parte do levantamento sistemático da produção agrícola. Segundo o IBGE, a produção total este ano será de 230 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 25,1%. Com o objetivo de reduzir a mortalidade na adolescência, a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou um relatório onde defende que sistemas de saúde e de educação sejam melhor capacitados para atender adolescentes. Desnutrição, ferimentos, doenças, gravidez precoce, violência sexual e problemas de saúde mental são algumas das complicações enfrentadas pelos jovens. Muitos adolescentes abandonam a escola ou se casam cedo. A Organização Mundial da Saúde destaca que os jovens muitas vezes têm responsabilidades de adultos, como cuidar dos irmãos mais novos e trabalhar. Segundo a OMS, as diferenças regionais são grandes. Na África, por exemplo, mais adolescentes morrem por HIV, meningite ou diarreia do que por acidentes em rodovias. Já na Europa e no Sudeste Asiático, a automutilação é a principal ou a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. No caso das meninas, a principal causa de morte entre elas na faixa etária de 10 a 14 anos são infecções respiratórias como pneumonia. Entre as de 15 e 19 anos, os maiores problemas estão relacionados à gravidez, hemorragia, abortos inseguros e problemas no parto. Um relatório divulgado hoje pela agência da ONU defende que os sistemas de saúde e de educação sejam melhor capacitados para atender os adolescentes, o uso do cinto de segurança e de capacetes e reduzir o acesso a armas de fogo e aumentar também o acesso à água potável e ao saneamento. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, o nível de consumo atual teve variação positiva, tanto na comparação anual quanto na mensal. A intenção de consumo das famílias aumentou 11,1% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado.
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, este foi o terceiro aumento seguido do indicador, o que representa a maior evolução dele desde 2012. Segundo a entidade, a melhora na expectativa de consumo das famílias é reflexo da queda da inflação. Além disso, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS também contribuiu. A CNC destacou ainda que o nível de consumo atual teve variação positiva tanto na comparação anual quanto na mensal. Mesmo assim, a maior parte das famílias ouvidas pela Confederação declarou estar consumindo menos do que no ano passado. Outro indicador da CNC que melhorou é o que se refere ao emprego atual. Segundo a pesquisa, os brasileiros estão um pouco mais seguros com relação ao próprio emprego. Você fica agora com a entrevista especial de hoje. O Brasil dormiu e acordou de pernas para o ar. De repente, aqueles que acusavam o PT, o Partido dos Trabalhadores, se viram envolvidos aí numa enrascada que envolve a situação do mercado de carnes, o BNDES. Foi realmente uma bagunça na vida do país de uma hora para outra. Estamos recebendo aqui Carlos Marcondes, ele é advogado, é um analista político e vai avaliar com a gente o que está acontecendo nesse país e o que pode acontecer, Carlos Marcondes, que é pior ainda. Pois é, Cataldi, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente e, advogado, como você disse, me orgulho muito de ser jornalista também. De verdade. E você está me colocando uma questão, está colocando uma situação em que o Brasil inteiro, como disse você, hoje acordou de forma diferente em função dessas notícias veiculadas ontem à noite. Eu começaria pelo seguinte: a principal reforma que deveria haver no país é a reforma política. Não se pode conviver numa democracia com quase 40 partidos barganhando e pressionando, os parlamentares pressionando o executivo sempre. E essa multidão nas casas legislativas, né? Exatamente. Mais de 500 deputados. Vamos chegar aí. Nós temos 513 deputados, enquanto nos Estados Unidos tem 250. Né? Então, a reforma política cortaria na própria carne, que esses indivíduos não estão dispostos a fazer de forma nenhuma. Por outro lado, a reforma, por exemplo, da Previdência, a trabalhista, sem entrar no mérito de algumas questões paralelas, elas são absolutamente necessárias. O custo direto, uma folha de pagamento aqui no Brasil, 70% de encargos. Na Argentina, 14%. Como é que nós vamos disputar? Né? Nós temos situações em que, por exemplo, nós temos 18 mil sindicatos depois da era Lula. Saímos de 1.000 e poucos para 18 mil, virou uma bagunça generalizada, com o objetivo específico de tomar dinheiro do poder público, o imposto sindical, que está sendo derrubado agora. Já foi o tempo também de fazer juízes trabalhistas, né? Que eram exatamente, exatamente. Nós temos, por exemplo, no Japão, 2.000 ações trabalhistas em curso. No Brasil, nós temos quase 3 milhões abarrotando aí os tribunais na área do trabalho. Como é que o empresário pode produzir dessa forma? Como é que o país pode crescer dessa forma? Se não bastasse esses males, essas mazelas, a corrupção, que corrói tudo. Ninguém deveria se iludir com a posição impoluta do Temer. Ele era vice da Dilma, né? Veio no bojo disso tudo aí. Nós estamos vivendo, a meu ver, uma situação no país insustentável. Né? Se nós continuássemos sob a batuta da Dilma Rousseff, nós estaríamos no buraco. Essa é a grande verdade. Se foi absolutamente democrática a substituição, se foi golpe, se foi... Isso tudo a essa altura, a meu ver, é secundário. O que vai acontecer hoje, amanhã, com as reformas que estão em curso? Como é que os deputados vão votar? Que moral tem? Então, lamentavelmente, o Brasil, dizem que Deus é brasileiro, eu até posso acreditar nisso, mas eu acho que ele cansou. Eu acho que, sabe, tantas benesses, né? Nós temos aí recursos fantásticos. O poeta já diz, né? Tudo que se faz na vida, bota Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio. Desculpe aí é complicado, né? A comparação, então, mas é. Realmente, esse quadro nos preocupa muito a todos. Ontem eu conversava com um empresário, antes até dessas notícias, ele dirigente de uma empresa alemã aqui no Brasil,
com 2 unidades, uma em Guarulhos e a outra, se não me engano, em Ribeirão Preto. Em Guarulhos, com 360 funcionários, Ribeirão 250, e eles atuam em 17 países. Aí fizeram, cotejando os custos de cada país, para a empresa continuar produzindo ali, avaliaram que no Brasil é o maior custo de todas as outras unidades. Decisão deles, fecharam ambas as fábricas, agora, o ano passado, há poucos meses atrás. Então, se o Brasil não acordar para a necessidade de nós evoluirmos de forma racional, daqui a pouco aparecem os milagreiros, né? Os milagreiros aparecem aí, os Dórias, não obstante a capacidade do Dória, a condição dele de gestor, mas eu acho que não é por aí, né? O Collor veio dessa forma. É verdade. Agora, nós temos uma dificuldade grande de encontrar alguém para botar nisso, porque está todo mundo metido nessa patifaria. Agora de manhã, a Polícia Federal foi nos endereços do Aécio Neves, em Brasília, São Paulo, Minas, e lá no Rio de Janeiro, o apartamento estava fechado, devia estar cheio de pó até de poeira, né, em cima dos móveis, mas encontrou lá, não sei, alguma coisa. Quer dizer, aquele que é tido como o possível anfangatê dessa história está também envolvido. Então, mas nesse caso específico do Aécio Neves, há muito tempo se comenta situações do gênero, e ele já estava sob investigação. São fatos previsíveis, não previstos por muitos. As pessoas querem tapar o sol com a peneira. Agora, desculpa, mas eu não concordo com você em que está tudo perdido. Eu acho que não. Tem Tomara exceções, que eu esteja errado mesmo. Tem exceções, né? Eu também, em princípio, penso como você, todos nós brasileiros. Mas é evidente que em qualquer ambiente, no jornalismo, no meio jornalístico, entre os advogados, em qualquer ambiente, empresários, você tem os bons e tem os maus. Sempre foi assim. Claro que o bandido virou mocinho na história, né? Porque parece que passou a ser maioria. No passado, era minoria. E houve uma alteração muito grande, uma mutação nesse sentido, inexplicável até. Uma vez um delegado de polícia me falou que tinha medo e vergonha de se apresentar como delegado de polícia em qualquer ambiente. Ora, antes existia um respeito enorme à autoridade. Hoje, onde está o respeito à autoridade? Então, nós estamos vivendo uma verdadeira convulsão no nosso país. Tomara que nós tenhamos juízo suficiente. Nós, como eu digo, todo o povo brasileiro, nós vamos ter eleições ano que vem. O povo brasileiro escolhe essa gente, não pode reclamar também. Todos nós escolhemos. Verdade. Agora, voltando aí a essa história das pessoas qualificadas ou não, né? Tem uma confissão praticamente do Temer na gravação feita lá pelo Josley, né? O Josley Friboi, o homem que conseguiu sair do nada e montar 56 empresas nos Estados Unidos com dinheiro do BNDES, né? Aí a gente fica aqui perguntando, tem saída para o camarada dizer que toca lá o barco, vai lá dando dinheirinho para o Eduardo Cunha para ele não abrir a boca? Ou isso é batom na cueca, o Carlos Marcondes? Mas eu vou lhe pedir para a gente voltar aqui ao tema já, no segmento da entrevista. O repórter setorial vai para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Casacos e cobertores irregulares podem ser denunciados ao Inmetro. Aguarde um instante, o intervalo é rapidinho.